sou Mayla Barroso Valente. Sejam muito bem-vindos ao meu canal Arquivo M. Hoje é um vídeo diferente. É um vídeo da Mayla mulher. Aquela que ficou impactada, enojada e indignada em ver um homem socando mais de 60 vezes a sua namorada dentro do elevador. Diante de uma câmera, diante do silêncio e diante de uma covardia, a vítima, uma namorada, uma mulher indefesa. O agressor, um ex-jogador de basquete que dizia amá-la e que se considerava seu dono. Hoje no Arquivo M você vai conhecer o caso que revoltou o Brasil e de forma especial revolta as mulheres. Igor Eduardo Pereira Cabral, é esse o nome dele. E a sua brutal tentativa de feminicídio contra Juliana Garcia. Era um sábado comum, 26 de julho de 2025, em um condomínio de classe média alta no bairro de Ponta Negra, em Natal, no Rio Grande do Norte. Juliana Garcia, de 35 anos, participava de um churrasco ao lado do então namorado Igor Cabral, ex-atleta de basquete paraibano. Mas o que deveria ser uma tarde de lazer terminou em terror. Tomado por ciúme, Igor vasculhou o celular da companheira e, diante do que viu, ou pelo menos achou que viu, ele arrastou a namorada e ela, numa tentativa de se defender, correu para o elevador do prédio. Ali, trancados por segundos eternos, assim que a porta do elevador fechou, ele desferiu mais de 60 socos em seu rosto. Toda a cena foi registrada pelas câmeras de segurança. O som não era necessário. O vídeo, por si só, já falava. Juliana sendo agredida repetidas vezes. Caindo, tentando levantar, tentando se proteger, mas encurralada no canto do elevador. As imagens mais pareciam as imagens de cena de terror. E pasmem, percebe-se claramente no vídeo que esse monstro só parou porque o braço foi cansando. O porteiro, ao ver o que acontecia pelas câmeras, acionou imediatamente a polícia e chamou moradores para segurar o agressor enquanto a polícia chegava. Igor Cabral foi preso naquele momento em flagrante, dentro do próprio condomínio. Sim, no lugar do crime. Na delegacia, ele sequer demonstrou arrependimento, mas disse que estava tendo uma crise claustrofóbica e que ele era autista. Juliana revelou que já vinha sendo vítima de agressões emocionais anteriores, psicológicas, o que particularmente eu não acredito. Aquela agressão, aquela violência foi a primeira vez? Difícil de acreditar. Segundo ela, Igor a controlava, a isolava, manipulava. E em diversas ocasiões teria até sugerido que ela tirasse a própria vida no momento que ela estava passando emocionalmente difícil. Juliana, ela estava aprisionada emocionalmente e quase foi assassinada ali, diante de câmeras. No domingo seguinte, durante a audiência de custódia, a justiça converteu a prisão preventiva. A promotoria o denunciou por tentativa de feminicídio com base na Lei Maria da Penha, que é a 3.104/2015. Ele pode ficar preso, pode julgar de 20 a 40 anos, mas lembrando que tem uma diminuição por conta de tentativa de feminicídio. O caso, por tamanha violência, ganhou repercussão nacional. Toda a sociedade se indignou. Todas as pessoas de bem se indignaram. A sociedade se indignou, mas infelizmente causa alguma surpresa tamanha violência, talvez pela contundência das imagens, mas não pela violência,
porque o Brasil continua sendo um dos países que mais mata mulheres por questão de gênero. Isso acontece todos os dias, a todo momento uma mulher é agredida, que não seja fisicamente, mas é psicologicamente, mas é verbalmente. Todos os dias uma mulher passa pelo machismo, pela agressividade de homens se acharem superiores e melhores do que ela, superiores e donos dela. Juliana teve o rosto desfigurado, mas sobreviveu. Que outras mulheres, infelizmente, não tiveram a mesma sorte. Juliana ainda continua sobre cuidados médicos e está ainda sobre acompanhamento psicológico. Ainda vai lutar muito para reconstruir sua autoestima, sua rotina e a própria vida. Afinal, quem consegue ficar sã depois de passar por um evento traumático e trágico como esse? O que Igor Cabral fez não foi ciúme, não foi impulso, não foi amor doentio apenas. Foi crime, tentativa de feminicídio. E precisa ser tratada com a dureza da lei e com o nojo da sociedade. Amor que agride mulheres não é amor. Ciúme não é justificativa. Controle não é cuidado. Isso é violência. Violência trazida de muitos anos, uma violência patriarcal, um machismo estrutural e, pior, covardia travestida de paixão. Igor Cabral, que já esteve sobre os holofotes como atleta, agora aparece com um retrato da brutalidade. E detalhe, ele já tinha histórico de agressividade antes. E ainda assim, pela capa bonita, porque ele é um homem bonito, ainda existem mulheres que se enganam com a aparência. Mulheres, eu vou dizer algo para vocês. Uma frase que pode detalhar de verdade o que se pensa sobre homens como esse. Carne que o urubu não come. Não é apenas ter uma imagem da beleza, não é apenas ter uma imagem do que se aprecia diante dos olhos, mas ter caráter, educação, dignidade, para inclusive ter uma mulher como parceira e não como tapete e não como propriedade. E será que isso dará sinais? Com certeza. Isso causa sinais, com certeza. Devem ter tido inúmeros sinais que foi ignorados, talvez por dependência emocional, talvez fruto de uma autoestima baixa, mas precisamos trabalhar com afinco a nossa autoestima, para que casos como esse, tão revoltantes, não continuem acontecendo. E o rigor da lei, a punição. Um homem como esse não tem condição de conviver em sociedade. Um homem como esse não tem condição de viver diante das pessoas comumente. Ele tem que ficar preso e não apenas por 20 anos, ou não apenas por 5 anos, ou não apenas com a medida protetiva. Ele tem que ser retirado da sociedade e punido com a severidade que o caso requer. Sinceramente, que ele sirva de exemplo juridicamente, mas não é o exemplo daqueles que a gente admira, até mesmo o rigor da lei. É o exemplo do que não devemos jamais admitir em sociedade. Um exemplo que precisa ser denunciado, que precisa ser lembrado como vergonha. O que a gente deseja para Julianas da vida, e especificamente para Juliana, que passou isso no elevador, que ela consiga se reestruturar e que ela consiga paz. Para as outras que a gente não sabe, que a gente contra falar de casos e que até são relatados aqui no nosso canal, mas que para o futuro, que seja um sonho de que nenhuma mulher precise sangrar para ser ouvida, ou que ela vire um número de estatística do feminicídio depois de sua morte.
que a justiça nesse caso e em todas as outras não falhe. Porque se falhar, nós estamos falhando como sociedade. Na verdade, eu ainda acho que nós já melhoramos muito quanto ao empoderamento da mulher, quanto à necessidade de respeito, de autoestima, mas ainda não é o suficiente. Aquelas imagens dele socando a mulher dentro do elevador, desde quando eu vi, ainda não saíram da minha mente. Na hora eu chorei. Chorei que poderia ter sido eu, na minha vida passada, que graças a Deus eu sou muito bem casada. Chorei porque poderia ser uma filha minha, que tenho duas. Chorei porque poderia ser uma colega, uma amiga, um parente. Chorei porque quando a gente vê aquela jovem passando por aquela situação, sangra dentro da gente como mulher. Sangra, dói, machuca de ver uma disparidade física e uma tamanha brutalidade capaz de matar. Outras Julianas acontecem todos os dias, a todas as horas. Nós só não vemos. E, sinceramente, de uma certa forma, isso foi bom para que nos sensibilize constantemente, nos traga a realidade de que Igor tem espalhados por todo mundo. Igor, monstruosos, violentos, agressivos, machistas e repugnantes, tem fazendo lama. E, infelizmente, ainda tem mulheres que acreditam que pode fazer, com amor pode fazer com que eles mudem, que é o amor que vai transformar eles, que por conta delas e da pessoa maravilhosa que ela é, eles irão mudar. A maioria das vezes ou saem completamente maltratadas emocionalmente, acabadas por dentro, ou elas saem machucadas fisicamente ou, pior, dentro de um caixão. Famílias debilitadas, famílias destruídas, porque se ignoram os sinais prévios de que aquele homem é um machista podre, que não respeita ninguém e que se acha detentor de mostrar fisicamente o seu poder. Porque foi o que Igor quis mostrar, não foi crise de claustrofobia, não foi por conta de autismo, não foi porque ele estava com ciúme e amava. Ele quis mostrar poder físico, ele quis destruir, ele quis matar, fazer sofrer alguém que ele considera menor do que ele. Ver aquelas cenas é tão impactante que não há como não se colocar no lugar de Juliana. Esse vídeo me trouxe um impacto tremendo para uma realidade que a gente sabe que acontece, mas que os nossos olhos sentem muito mais, nos causa muito mais impacto, com o poder de ver uma imagem. Não consigo parar de ver que aquele bruto só foi parando de bater porque ele estava cansando. E mais, ele levantou Juliana e olhou nos seus olhos, porque ele quis mostrar poder. Que ele e outros Igor da vida, mas especialmente esse, fique muitos e muitos anos. E que se a lei do Brasil fosse mais dura, que ele pegasse prisão perpétua. Porque, como eu falei, que a carne que o urubu não come, porque eu não sei se um homem como esse, que chega a uma violência como essa, tem condições psicológicas de um dia encontrar uma mudança de comportamento. Que esse vídeo soou muito mais como um desabafo, que esse vídeo que soou muito diferente de todos os outros que eu já gravei, e que eu me sinto até mais aliviada de falar sobre isso. Se você gostou deste vídeo, se você gostou deste relato, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com outras amigas que precisam entender
que elas não irão mudar o homem que elas namoram ou que elas são casadas, mas que se acontecem crimes como esse com ela, que ela tem que denunciar. Denuncie. Meu nome é Mayla Barroso Valente, este é o Arquivo M, para mais histórias reais e por justiça e por memória. Até o próximo caso, Deus te abençoe. Tchau, tchau.